Na manhã da segunda-feira, 23 de junho de 2025, um caso de extrema comoção abalou o município de Arraial, localizado a cerca de 218 quilômetros da capital piauiense, Teresina. A tragédia envolveu o pastor evangélico Ronis Douglas Salles Mota, líder da Assembleia de Deus na cidade, e sua filha Ana Liz Salles Araújo, de apenas 3 anos de idade. A criança foi encontrada morta após ter sido esquecida por mais de 7 horas dentro do carro do próprio pai, sob altas temperaturas, o que resultou em sua morte ainda no interior do veículo. Segundo informações da Polícia Civil, o pastor foi indiciado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. O inquérito está sob responsabilidade da delegada Amanda Estevam, titular da Delegacia de Floriano, unidade que assumiu as investigações. Em suas declarações, a delegada explicou que, apesar da ausência de dolo, ou seja, da vontade direta de cometer o crime, ficou caracterizada a violação do dever de cuidado por parte do pai. De acordo com a autoridade policial, Ronis Douglas não adotou os cuidados mínimos necessários para garantir a segurança e a vida da filha. Em depoimento à polícia, Ronis relatou que diariamente fazia o trajeto de levar primeiro Ana Liz à creche e depois conduzia o filho mais velho, de 8 anos, à escola. Ambas as instituições ficam localizadas a menos de 1 quilômetro de distância uma da outra. No entanto, naquela manhã, em específico, o filho mais velho solicitou ao pai que fosse levado primeiro, alterando a ordem habitual da rotina. Ronis atendeu ao pedido do menino, mas, ao deixá-lo na escola, seguiu direto para a Igreja Assembleia de Deus, onde cumpria suas atividades ministeriais, acreditando, equivocadamente, já ter deixado também a filha na creche. O pastor permaneceu na igreja durante toda a manhã e parte da tarde, e somente por volta das 14h40, ao sair para buscar as crianças, percebeu que Ana Liz ainda estava no banco traseiro do veículo. A menina já se encontrava sem vida. O desespero do pai foi presenciado por membros da igreja, que relataram que ele entrou no templo com a criança nos braços, em estado de choque. A delegada Amanda Estevam confirmou os relatos, destacando que as testemunhas observaram o momento em que o pastor retornou ao local com a filha desacordada, em profundo desespero. A perícia inicial aponta que a criança ficou dentro do veículo por cerca de 7 horas sob o forte calor do semiárido piauiense. A exposição prolongada em ambientes fechados sob altas temperaturas pode causar hipertermia grave, o que pode levar rapidamente à falência de órgãos e à morte, especialmente em crianças pequenas, cujo sistema termorregulador ainda está em desenvolvimento. Após a confirmação do óbito, o pastor foi conduzido à delegacia para prestar depoimento. Por se tratar de um crime culposo e diante da ausência de risco à ordem pública ou indícios de tentativa de evasão, foi arbitrada uma fiança, a qual foi paga. Ronis foi liberado para responder ao processo em liberdade. O valor da fiança e os detalhes do termo de liberação não foram divulgados pela autoridade policial. O advogado do pastor, Dr. Ayrton Leite Aires, declarou em entrevista que o cliente está profundamente abalado e devastado com a perda da filha. Ele afirmou que Ronis sempre teve uma relação próxima com as crianças e destacou que o episódio foi uma trágica sucessão de falhas humanas. De acordo com o defensor, a alteração da rotina habitual, aliada à carga emocional do trabalho pastoral, pode ter contribuído para o esquecimento, classificado como um acidente lamentável. A legislação brasileira prevê para o crime de homicídio culposo pena de detenção de 1 a 3 anos. No entanto, o juiz responsável pelo caso pode optar por medidas alternativas, como a suspensão condicional do processo, ou até mesmo deixar de aplicar a pena se considerar que o sofrimento causado pela tragédia já representa punição suficiente para o réu. Essa possibilidade está prevista no artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal, que trata do homicídio culposo. Ainda segundo a delegada Amanda Estevam, o inquérito deverá ser concluído nos próximos dias e encaminhado ao Ministério Público, que decidirá se oferece denúncia ou se propõe medidas alternativas. A Polícia Civil informou que continuará ouvindo testemunhas e analisando imagens de câmeras de segurança próximas à creche e à igreja, além de coletar mais informações que possam colaborar para o completo esclarecimento dos fatos. A morte de Ana Liz gerou grande repercussão na comunidade local.
Moradores, membros da igreja e autoridades municipais prestaram solidariedade à família. Cultos foram realizados em memória da menina e manifestações de pesar se multiplicaram nas redes sociais. A comoção tomou conta dos fiéis da Assembleia de Deus, onde o pastor exerce suas funções religiosas há anos. Muitos o descreveram como um pai amoroso e dedicado à família. O enterro da criança ocorreu no dia seguinte, terça-feira, 24, sob forte comoção. A cerimônia contou com a presença de familiares, amigos e fiéis da igreja. Durante o sepultamento, orações e cânticos foram entoados por membros da comunidade evangélica local. O pastor Ronis Douglas manteve-se em silêncio diante da imprensa e permaneceu acompanhado de sua família e assessoria jurídica. O caso é mais um entre os diversos episódios registrados no Brasil e no mundo envolvendo o esquecimento de crianças dentro de veículos. Especialistas em segurança infantil alertam que esse tipo de tragédia, embora possa parecer improvável, tem causas multifatoriais, como estresse, cansaço, distrações e mudanças de rotina. Campanhas de conscientização têm sido promovidas por entidades e órgãos de trânsito para alertar pais e responsáveis sobre os riscos desse tipo de ocorrência. De acordo com dados do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, dezenas de casos semelhantes já foram registrados em todo o território nacional nos últimos anos, sendo que muitos deles terminaram em fatalidades. A recomendação das autoridades é de que os pais adotem estratégias para lembrar da presença da criança no veículo, como deixar objetos pessoais no banco de trás, estabelecer rotinas de checagem ao sair do carro e utilizar tecnologias de alerta disponíveis em alguns modelos de automóveis. No caso específico de Arraial, a tragédia gerou também um debate sobre a conciliação entre os deveres parentais e as atividades ministeriais de líderes religiosos. Muitos líderes comunitários, embora não comentem diretamente o caso, têm reforçado a necessidade de equilíbrio entre a vida profissional, a missão pastoral e a atenção dedicada à família. As investigações continuam em andamento e o Ministério Público deverá se manifestar assim que receber o relatório final da Polícia Civil. Enquanto isso, o pastor permanece em liberdade e, segundo o seu advogado, está recebendo apoio psicológico e espiritual de sua denominação religiosa. O caso segue sendo acompanhado por órgãos de proteção à infância e por entidades locais que manifestaram interesse em discutir políticas públicas que evitem novas tragédias semelhantes, incluindo treinamento e campanhas educativas sobre os perigos do esquecimento de crianças em veículos. As autoridades locais pedem à população que evite disseminar informações falsas ou distorcidas sobre o ocorrido, uma vez que o caso ainda está em apuração e envolve um processo judicial em curso. O delegado regional de Floriano, em nota oficial, reforçou que a investigação está sendo conduzida com isenção, responsabilidade e respeito à dor da família, e que todos os elementos necessários para o esclarecimento dos fatos serão devidamente analisados. A morte de Annalise permanece como um episódio de profunda tristeza para a cidade de Arraial e para todos que acompanharam o caso. A justiça seguirá seu curso, enquanto a comunidade busca consolo diante da perda irreparável de uma criança de apenas 3 anos.